Gente, aqui é a professora Thaisa. Nós vamos começar mais uma aula de ciência dentro de um tema da física, que é a eletrodinâmica. E o que a eletrodinâmica estuda, né? Ela estuda a dinâmica da eletricidade, ou seja, o movimento de cargas elétricas para gerar eletricidade ou funcionamento de um eletrodoméstico. Vamos lá então. Aqui nessa parte da eletrodinâmica, eu quero lembrar com vocês sobre a corrente elétrica, né? O que é necessário para que haja uma corrente elétrica? A corrente elétrica vai ser responsável por ligar uma lâmpada, fazer um eletrodoméstico funcionar, né? Tudo hoje a gente usa eletricidade. E para que haja, né, o evento, né, o fenômeno da eletricidade, é necessário gerar a corrente elétrica. Primeiramente, a gente precisa de um gerador, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo de gerador para vocês. Achei. Aqui nós temos uma bateria, né? Poderia ser uma pilha também. Esse gerador, ele vai ter uma diferença de potencial. Como vocês podem ver aqui, a diferença de potencial vai ser um lado com potência positiva e outro lado com potência negativa, né? Essa diferença de potencial vai gerar um fluxo de cargas, né? Porque, como a gente já trabalhou também na química, a gente sabe que o lado que é positivo quer dizer que está perdendo elétrons, né? Então ele vai doar elétrons, que são cargas negativas, que vão fluindo, né, por esse fio ou por um condutor, e aí a gente vai ter um fluxo de carga. Só que quando a gente fala, né, que um condutor vai transportar os elétrons, esse condutor pode ser um fio, né? E esse fio ele vai ser formado de matéria. O que vai compor um fio? Geralmente materiais que têm elétrons livres, como o cobre, são formados por átomos, e esses materiais que são bons condutores, como por exemplo o cobre, ele tem em suas camadas da eletrosfera vários elétrons que se facilmente desprendem, né? São elétrons que se desprendem facilmente sendo liberados desse átomo de cobre que forma o fio condutor. Então, quando a gente observa, por exemplo, aqui, ó, uma parte do fio, ele tem milhares de átomos e esses átomos vão liberar elétrons, e esses elétrons livres, eles estão organizados de modo desordenado. Ou seja, quando eles estão livres, eles estão cada um para um lado, né? E aqui, nesses elétrons livres, a gente não tem uma corrente elétrica quando o fio está desconectado de um gerador. Só que quando eu conecto esse fio, que está cheio de elétrons livres, em um gerador, o que acontece? Esse gerador que tem um lado positivo e um lado negativo, vai fazer o quê? No sentido real do fluxo de elétrons, quando eu conecto o fio num gerador, o sentido, o lado que esses elétrons vão fluir, o sentido real é sempre do lado, né, negativo para o positivo. Por quê? Como eu disse, o lado negativo é onde tem muitos elétrons. E esses elétrons vão fluir para quem perdeu elétrons, que é o lado positivo. Ele tem pouco elétron, tá mais positivo, mais cargas positivas. Então os elétrons vão fluir lá do lado negativo para o lado positivo. Esse é o sentido real do fluxo de elétrons no fio condutor. Mas a física, por convenção, adotou o contrário, tá? Então, se eu tenho um gerador com lado positivo e aqui negativo, a física, para facilitar, né, vários eventos que a gente vai estudar, ela tomou por convenção que o fluxo de elétron vai ocorrer do lado positivo para o negativo, tá bom? Então, sempre na física a gente vai usar esse método convencional, que é entendendo que o fluxo de elétrons se dá do lado positivo para o lado negativo, que é o sentido convencional. Então, olha só, quando eu conecto um fio condutor num gerador, numa bateria ou numa pilha, o que vai acontecer? Os elétrons vão fluir, né, desse polo positivo, esse potencial positivo, para o potencial negativo. Ou seja, isso vai organizar as cargas elétricas, que estavam todas desorganizadas, não gerando corrente elétrica, mas quando eu ligo num gerador, né, num potencial,
de cargas diferentes, vai atrair os elétrons e vão organizar eles como se fosse um trenzinho que vai percorrer o fio condutor, gerando um fluxo de elétrons, ou seja, a corrente elétrica. Então, quando eu forneço, né, uma corrente elétrica, está ocorrendo fluxo de cargas elétricas negativas, ok? Então, vamos lá. Nisso, eu posso calcular o valor ou intensidade da corrente elétrica, gente. Por quê? Se eu tenho elétrons passando num ponto do fio por tempo, né, uma quantidade de cargas elétricas percorrendo o fio em um dado ponto, conforme o tempo passa, isso eu tenho então a intensidade da corrente. Quanto de cargas elétricas negativas está passando por aquele fio? A corrente elétrica é grande ou a corrente elétrica é menor? Então eu posso calcular a intensidade dessa corrente elétrica, tá? E a medida que a gente chama para corrente elétrica é amperes. Então eu vou calcular, saber o valor da corrente elétrica e usar o valor dela, vamos por 200 amperes, tá? Então olha só. Aqui eu tenho então a fórmula da intensidade da corrente elétrica, que vai ser corrente elétrica é igual quantidade de carga elétrica dividida pelo tempo. Então o exercício vai te dar a quantidade de carga dividida pelo tempo, ou se não tiver o total de cargas que está correndo aquele fio condutor, eu posso encontrar, porque a quantidade de carga vai ser o número de cargas vezes o E, que é uma medida padrão. Tá? Essa medida padrão, a gente sabe que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse E é a carga elementar, que a gente chama. Esse valor serve tanto para partículas positivas ou partículas negativas, é o número padrão para carga elétrica, tá? Então, quando eu tenho um número de cargas e faço vezes esse número padrão, eu acho a quantidade de carga elétrica. Então, quantidade de carga elétrica dividida por tempo vai me dar a intensidade da corrente. Depois a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo essas fórmulas. Mas, continuando aqui, além disso, né, além de ter a corrente elétrica que vai passando, né, por um circuito, e aí vai acender uma lâmpada ou vai fazer ligar um eletrodoméstico, porque eu preciso de uma corrente elétrica para gerar eletricidade, eu vou também formar um sistema fechado. E esse sistema fechado, onde eu tenho um gerador, onde eu tenho uma lâmpada, né, no caso, ou eu tenho um condutor, que é o fio, vai formar um sistema fechado que é o circuito. A gente chama de circuito, então, o quê? Circuito é a ligação que envolve um gerador, um resistor, interruptores, formando um caminho fechado de corrente elétrica. Eu falei sobre o resistor. O que é o resistor, gente? Às vezes eu recebo muita corrente elétrica, mas o meu equipamento, ou a minha lâmpada, ou o eletrodoméstico não precisa receber uma grande quantidade de cargas elétricas para funcionar. Precisa receber uma quantidade menor de cargas. Então, para não queimar, né, esse aparelho, eu vou então colocar um resistor. O resistor, geralmente, o símbolo dele é esse aqui, ó. Tá? Esse símbolozinho aqui, o resistor, que está aqui espalhado nesse fio, nesse circuito. O resistor é o que vai controlar a quantidade de corrente que passa no condutor, no fio. Então ele diminui, controla a quantidade de cargas elétricas que vai passar naquele fio. Então eu preciso ter um resistor. Por exemplo, se essa bateria ela é de 9 volts, e aí eu vou ligar um LED, uma lâmpadazinha de LED, que gasta apenas a 3 volts, eu vou ligar um fio aqui na minha lâmpadazinha de LED, um fio do outro lado do potencial aqui desse gerador. Vou ligar na outra perninha do meu LED, só que se eu ligo um LED de 3 volts, que precisa só de 3 volts de carga elétrica, mas eu ligo numa bateria, num gerador que fornece 9 volts de carga elétrica, o que vai acontecer? Eu vou queimar essa lâmpadazinha. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um resistor, que é uma pecinha que vai controlar a quantidade de carga que vai chegar no meu LED. Então, ele vai diminuir a quantidade de carga e não vai queimar o meu LED, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ainda a gente vai trabalhar 2 tipos de circuito elétrico. A gente tem o circuito elétrico em paralelo e o circuito elétrico em série. Qual o exemplo de circuito elétrico em série, gente? Por exemplo, como que chama?
Sabe aqueles pisca-piscas, né, que a gente usa em árvore de Natal? Aqueles fios de pisca-pisca é chamado de circuito em série. O que acontecia? Antigamente, os piscas-piscas eram uma lâmpadazinha atrás da outra, ou seja, se eu conecto o meu fio de pisca-pisca num gerador, né, lá na tomada, ele vai estar recebendo uma quantidade de corrente elétrica. Só que se uma lâmpadazinha queimasse, todas as outras queimavam também. Hoje não, já não é em série os pisca-pisca, eles fazem vários caminhos para a corrente passar e chegar em todas as lâmpadas. Esse tipo de circuito, que eu tenho vários caminhos da corrente passando de um ponto ao outro, é chamado de circuito em paralelo. Mas esses circuitos onde eu tenho do ponto A ao B um único caminho para a corrente elétrica passar, ou seja, um único fio, o que vai acontecer, gente? Uma lâmpada queimou, as outras também não vão receber a corrente elétrica, porque interrompeu ali a passagem do fluxo de elétrons. Então nós temos dois tipos de circuito. Hoje em dia, as construções, né, usam nas casas o circuito em paralelo, porque cada lâmpada da casa vai receber a corrente elétrica vindo por um condutor.